Olá, vamos começar o nosso último módulo da disciplina Comportamento Organizacional. Sou a professora Adriane Queiroz. Unidade 1 do módulo 4, nós vamos estudar cultura organizacional. Nós temos como um dos objetivos dessa disciplina entender que existem diferentes tipos de cultura organizacional. Mas antes disso, nós vamos estudar aqui, a partir do que vocês já leram, dentro da leitura do Wagner e Hollenbeck, e também do Chiavenato, os conceitos gerais associados à cultura organizacional, quais são esses elementos que fazem parte de uma cultura organizacional. Nós vamos olhar para as tendências que as organizações têm aplicado o desvendar de uma cultura organizacional, e por isso vou deixar um exercício sobre a análise cultural. Então, sobre o conceito, primeiro, o que é cultura? Como nós vimos na primeira aula dessa disciplina, uma das disciplinas que ajuda o comportamento organizacional, junto com as ciências da administração, é a disciplina de antropologia. Então, nós temos o conceito inicial de cultura organizacional a partir do conceito de cultura da antropologia. Então, o primeiro conceito apresentado aí é a cultura como uma civilização, ou resultados do refinamento da mente. Então, quando a gente fala de arte, de educação, de literatura, nós falamos de cultura nesse sentido, no sentido daquilo que a nossa mente trabalha e de uma maneira refinada transforma em arte, em educação e literatura. Isso é cultura também. Mas nos termos da antropologia, a cultura é um conjunto de padrões, de pensamentos, de sentimentos, de ações, de coisas corriqueiras da vida. Então, quando a gente se alimenta, quando a gente cumprimenta, quando a gente demonstra um sentimento, nós estamos exercendo a cultura, nós estamos exercendo comportamentos culturais. Então, a antropologia nos ajuda com esse conceito de cultura, que é trazido para o campo das organizações. Essa aqui no slide é uma referência de um autor chamado Gert Hofstede. Esse autor, ele fala sobre a cultura da organização. Para definir a cultura da organização, ele fala que a cultura dentro de uma empresa, dentro de uma organização, funciona como um programa mental. Então, quando ele fala de software, ele está falando do software na linguagem de tecnologia mesmo. Então, um software que hoje nós temos, por exemplo, nos aparelhos celulares aplicativos, mas no computador, nessa época em que ele escreveu essa teoria e falou sobre cultura nesse livro, o software é a parte de desenvolvimento de um sistema para processar informações. Então, ele compara a cultura como um software na nossa mente. Então, nós temos um programa mental, um programa, sendo uma analogia com um programa de informação, de tecnologia de dados, e esse programa, ele define como sendo uma teia de significados que se movimentam e interagem dentro de um contexto e lógica particulares. Então, por isso, a analogia com o sistema computacional. Existe uma lógica e um contexto particular para dar significado àquilo que está sendo mostrado. Então, a cultura, na linguagem desse autor e na conceituação que ele nos traz, é esse programa mental. Ele fala que para ingressar num software coletivo, quer dizer, dentro daquele programa tem um conjunto de variáveis. No caso da cultura, somos nós os indivíduos. A cultura da UFMS, eu faço parte dela. Eu sou docente na UFMS. Então, para ingressar num software coletivo que tem eu, tem aluno, tem profissionais da área técnica, esse é um atributo de nós, nativos, aqueles que estão imersos nessa cultura. E ele fala que as senhas para acessar esse software são de domínio cultural. Então, essa analogia é para a gente começar pensando de uma maneira mais ampla a respeito do que é o conceito de cultura organizacional.
Então, você pode até fazer uma pausa nesse momento e talvez pesquisar na internet mesmo, dar uma olhada em outros conceitos, se remeter aos conceitos que você leu no próprio livro, na nossa leitura recomendada, na leitura obrigatória, e vamos pensar em como comparar com esse conceito mais diferente do Hofstede. Então, voltando na questão que ele nos apresenta, o Hofstede, ele fala de níveis. Se você voltar também no livro, você vai perceber que todo autor que vai falar de cultura organizacional, ele fala de níveis. E isso, existem diversas analogias. Tem a analogia de núcleo, tem a analogia de pirâmide, de iceberg. São várias para dizer o que está mais visível e o que está mais escondido. Hofstede fala dos níveis de unicidade da programação mental humana. Então, ele fala que na camada inferior, nesses níveis culturais, nós temos como base a natureza humana. Na natureza humana, a gente tem aquilo que é universal e tem a parte que é herdada. Então, nós temos, fazendo parte desse nível cultural, aquilo que é mais amplo e é de todos os homens. No segundo nível, existe o nível da cultura. Então, daquilo que foi herdado, nós temos o que é aprendido. E daquilo que é universal, nós temos o que é mais específico de um grupo, de uma categoria. E isso vai afunilar na personalidade. Então, eu tenho, a partir do que é aprendido e herdado, a junção da personalidade do indivíduo, ou seja, aquilo que é específico de um indivíduo. Percebem aqui também os níveis daquilo que nós conversamos no primeiro encontro, na introdução aos conceitos sobre comportamento organizacional? Existem níveis também para a gente enxergar o comportamento do indivíduo no nível micro, do grupo no nível meso e da organização no nível macro. Então, esses níveis culturais também têm essa mesma ideia, essa mesma característica de que nós temos, fazendo parte da cultura, fazendo parte dessa programação mental humana, também níveis que vão se afunilando daquilo que é universal até o mais específico. Quando ele apresenta a ideia de construir esse programa mental, o autor fala que a fonte dessa construção é o ambiente social, é onde os indivíduos interagem e se relacionam. Também falamos disso quando falamos de relacionamentos, interdependência, interrelações e como esses relacionamentos afetam, por exemplo, a comunicação dentro de uma organização, a motivação de um indivíduo, a escolha de um líder a respeito do seu estilo de liderança. Então, o autor coloca aqui que a partir do ambiente social, nós temos um desdobramento que vem da família, que é uma unidade social em que nós nascemos. Então, a partir da nossa família, nós temos ali já uma apropriação, uma construção desse programa mental. Depois nós temos outra unidade social, que é a escola, é uma segunda unidade social em que nós vamos sendo introduzidos desde muito novos. As crianças começam na escola e aí já tem um outro ambiente social mais amplo. Temos os vizinhos, o trabalho. Então, em todas essas relações, existem a influência que vão entrar na organização e vão fazer parte da construção desse programa mental. O autor fala que a operação destes softwares coletivos, quer dizer, tem vários indivíduos participando dessa construção, requer um domínio de significados dos símbolos e ícones presentes. Nós vamos ver, e aqui já destaca um primeiro elemento da cultura, que é o símbolo. Nós vamos ver outros elementos também que fazem parte de uma cultura organizacional. Ele também destaca que estão em permanente movimento, então esses significados de símbolos e outros ícones presentes, eles mudam, eles se atualizam. Então, quando a gente olha para uma geração, quando se fala agora anos 2000, para mim parece muito recente, mas para essa geração que tem 15 anos hoje, 16 anos, anos 2000 é olhar
para trás, para um lugar que eles não viveram. Então, o permanente movimento envolve isso também, o acelerar de uma mudança também cultural nas gerações, mudanças geracionais. E isso vai se ajustando em torno de um eixo que já está estabelecido pelo tempo e pela história. Então, essa questão do permanente movimento, existem mudanças que são mais radicais, mas a mudança, ela acaba sendo mais incremental, aos poucos, em termos de desenvolvimento e construção desse programa mental. E aí ele fala dessas intervenções drásticas que podem levar à desagregação e uma desordem. Então, as mudanças drásticas, elas fazem um movimento que talvez, se for inesperado e imprevisível, nós temos o exemplo da pandemia, que já foi citado em outras aulas, uma pandemia global foi uma intervenção drástica que pode sim ter levado à desagregação e desordem, em comportamentos organizacionais, em mudanças pelo fato dos funcionários todos de escritórios, por exemplo, terem ido desenvolver suas atividades em casa. Então, muitas questões súbitas, elas podem trazer, segundo o autor, essa desordem, essa desagregação. E ele fala, as pessoas fingem que respeitam, que trabalham, que obedecem, mas no fundo querem apenas encontrar e reestabelecer sua própria identidade, perdida nesse processo de intervenção. Então, existe também a questão que está oculta, que não é visível em relação a como que esse programa mental está sendo construído, porque nem sempre aquilo que está, que faz parte, faz parte desse programa é visível para todos. Antes de falar dos elementos e começar a deixar um pouco mais claro por que a gente, então, precisa entender o que é cultura organizacional, por que isso é importante para o comportamento organizacional, para a tomada de decisão sobre isso, sobre como interferir, o que fazer em relação ao comportamento humano nas organizações, falar um pouco também de um autor que é um francês que veio fazer pesquisa no Brasil, Claude Lévi-Strauss. Ele fez uma publicação da sua pesquisa, e nesse projeto, nesse livro, ele fala do conceito de relativismo cultural, que é muito interessante, e que conversa com essa última parte que nós falamos ali, dos aspectos invisíveis, e trazendo um pouco mais de luz para a gente entender e até ideia do que fazer a respeito disso. O relativismo cultural afirma que uma cultura não tem critérios absolutos para julgar as atividades de outra cultura. Então, se uma atividade de uma cultura é considerada fraca ou é considerada nobre, não cabe a um membro de uma outra cultura, um membro externo a essa cultura, julgar. Então, isso nos traz a ideia de que a cultura, em termos de qualidade, de característica, não existe um padrão em que a gente possa afirmar que é bom ou que é ruim, é relativo àquele grupo que o Hofstede fala que faz parte da construção de um programa mental. No entanto, toda cultura pode e deve aplicar esse julgamento às suas próprias atividades. Aí sim, pensar em melhorar a cultura, refinar, se tornar nobre, por exemplo, fortalecer, deixar de ser fraca quando às vezes ela é reconhecida e identificada como sendo, é um papel do gestor que se preocupa com o comportamento organizacional. Então, os membros dentro de uma cultura organizacional, eles são atores, existe toda aquela história de vida, toda aquela influência, todas as características que ele carrega, herdadas, que são universais, aprendidas de vários núcleos, família, escola, grupos sociais, e ele é também observador, porque enquanto ele é ator, ele carrega tudo isso, mas o outro também é um ator e que tem diferenças em relação a como ele é, como ele se comporta. Então, ele passa a se tornar um observador.
nessa troca é encorajado pela a concepção e o conceito de relativismo cultural, traz esse encorajamento para que a cultura pode e deve ser julgada em suas próprias atividades. Ainda falando do Lévi-Strauss, o relativismo cultural, então, ele é baseado nessa ideia de que os grupos humanos são culturalmente diferentes, então, quando há um ajuntamento humano, e isso vem da antropologia, existe um conjunto de comportamentos que vai se definindo, que vai moldando e vai formando uma cultura. E por isso eles acabam sendo diferentes, as culturas são diferentes, porque são grupos humanos diferentes. Cientificamente, nenhum grupo é superior ou inferior, são diferentes. E não se pode aplicar normas de uma pessoa, grupo ou sociedade sobre outra. Tudo isso são fundamentos e orientações vindas desse entendimento do que é o relativismo cultural. Ele fala assim: o que é mais importante para ilustrar o relativismo cultural? E ele compara um pigmeu, que é aquele homem aborígene, de baixa estatura, de tribos antigas, em que ele teve o contato e realizou a sua pesquisa a partir disso, né? Com um brasileiro que está no centro urbano, pensando em exercer uma carreira, uma profissão como o direito. Então, ele pergunta: o que é mais importante? Para um pigmeu, mais importante do que saber quem descobriu o Brasil ou que tipos de climas existem no mundo, é saber quais plantas são comestíveis, quais são venenosas, quais podem ser usadas como remédio e quais não podem. Então, o que importa para ele é aquilo, moldar a cultura e o comportamento de um grupo de pigmeus vai numa direção que vai orientar o que é mais importante para aquele grupo e para aquele grupo de pessoas e, consequentemente, a moldagem da cultura daquele grupo vai se formar em torno do que é importante para eles. Quando ele compara e fala para um brasileiro que almeja se tornar advogado, mais importante é adquirir os conhecimentos necessários para entrar na faculdade. Conhecer quais são as plantas venenosas numa floresta pode não lhe ser de muita utilidade. Logo, o que é importante saber varia de um ponto para outro. Então, as culturas são marcadas por esse relativismo e as culturas vão ser diferentes nesse sentido, não sendo uma superior em relação à outra ou inferior em relação a uma outra. Voltando ao Hofstede, em estudo mais recente, nós temos também questões relacionadas às comparações entre as culturas regionais, por exemplo, as culturas nacionais, como que é a cultura brasileira comparada com a cultura no Japão, com a cultura nos Estados Unidos, com a cultura na Holanda. Então, a partir de uma pesquisa em empresas de uma mesma, em várias subsidiárias de uma mesma empresa, como a IBM, baseado então em pesquisas realizadas na empresa IBM em vários países diferentes, onde eles tinham subsidiárias, ele fez essa comparação da cultura organizacional e a relação com a cultura nacional. Então, a cultura, no conceito da antropologia, ajudando a definir o conceito da cultura dentro de uma organização. Então, quando nesse mapa do Brasil existe aí definindo que nós temos características socioculturais, como o personalismo, a ambiguidade, a distância do poder e o formalismo, são características que, assim como nós temos aqui no Brasil, ele observa que em outros países são diferentes. Então, isso, junto com as raízes históricas de cada nação, no caso do Brasil, nós somos uma nação miscigenada etnicamente. Nós temos colonização de países da Europa, e junto com indígenas. Então, nessa miscigenação, nós temos uma característica de raiz histórica.
O modelo de colonização no Brasil, diferente do modelo de colonização, por exemplo, nos Estados Unidos, apartheid social. Então, raízes históricas, junto com essas características socioculturais que estão relacionadas e influenciam umas às outras, vão formar uma realidade brasileira contemporânea. E nessa realidade brasileira que vai se moldando, vai se desenvolvendo, e tem a dinâmica que ele fala no software da mente, nós temos uma nação que pode ser dita com essas características culturais: hibridismo cultural, estado transitório e dinâmico, coexiste o moderno com o arcaico, cultura da incerteza. Então, tem traços culturais no Brasil que vão influenciar a cultura das organizações que se originaram no Brasil ou até daquelas que são internacionais e têm atuação no país. E aí, quando elas vêm para cá, existe também a necessidade, dependendo se os funcionários ou vários elementos da cultura nascem em outro país, de ajustamento cultural, que é um outro assunto à parte. Então, até aqui eu trago vários assuntos complementares àqueles conceitos que vocês já leram, que vocês viram nos livros do Wagner e Hollenbeck, no Robbins, e até no livro do Chiavenato, que a gente tem usado bastante em nossa disciplina. A cultura organizacional, então, baseado em todos esses autores mais clássicos que foram ajudando a trazer essa definição, eu separei para vocês conceituar dessa forma: compreende um conjunto de propriedades do ambiente de trabalho, então são propriedades que estão no local que a gente trabalha, percebidas. Existe a percepção para a gente fazer uma leitura de uma cultura organizacional pelos funcionários, constituindo-se uma das forças importantes que influenciam o comportamento. Então, olha aí aonde está a ligação que eu conduzi você a pensar agora. A relação disso tudo, que é a formação de uma cultura dentro de uma organização ou dentro de um grupo de pessoas, e a influência que isso tem no comportamento das pessoas. Então, o que depois de todas as investigações, a compreensão e o conhecimento sobre como a cultura da organização é formada, é desenvolvida e como ela existe, o que é importante para nós estudarmos? Entendermos que a cultura organizacional existe e é formada por vários elementos. E esses elementos devem ser observados, compreendidos, e aí sim, existem correntes diferentes para isso. Corporate culture, que vem da corrente norte-americana, fala que podem ser mudados, transformados, moldados, enquanto que o simbolismo organizacional, uma corrente mais europeia, os autores que pesquisaram classicamente sobre esses elementos, falam da dificuldade de se transformar uma cultura, que isso acontece de uma maneira orgânica e natural, e não se molda uma cultura organizacional. Quer seja de um pensamento ou de outro, esses elementos, existe o consenso e o entendimento de que é importante que nós possamos entender que elementos são esses e como que eles funcionam. Então, nós vamos ver agora os elementos comumente e didaticamente estudados que formam a cultura de uma organização. O primeiro que eu apresento aqui é o elemento chamado valores. É bem provável que você já tenha ouvido falar de valores dentro de uma organização, mas mesmo que não tenha visto de uma forma expressa, é muito razoável a gente pensar que é possível observar valores, os nossos próprios valores individuais. Cada indivíduo, nascendo naquela escada de família, de grupos sociais, de escola, de vizinhos, é uma das formas da gente enxergar onde é que nós vamos encontrando as indicações daquilo que é valor para nós. Então, se eu tenho um conjunto de valores a seguir,
eu posso me deparar com uma cultura organizacional que valoriza algo diferente ou igual ao que eu valorizo, e isso vai influenciar o meu comportamento. Eu vou ou me identificar ou vou sentir desconfortável em relação a um valor diferente. Um valor, por exemplo, se eu valorizo em primeiro lugar a ética, e eu estou numa organização que não fala disso, e que as pessoas parecem não se importar com o comportamento ético, aquilo pode me gerar um grande desconforto. Então, o valor é esse elemento que a gente precisa conhecer. Conceitualmente, são crenças e conceitos básicos. Como a gente está falando em valores organizacionais, são conceitos básicos numa organização. Então, o que é valor? Muitas organizações, principalmente as grandes, elas expressam, colocam de forma expressa. Johnson & Johnson coloca o nosso credo, aquilo que acreditamos, são crenças, pressupostos básicos, mas é uma forma também de apresentar os seus valores. Os valores representam a essência da filosofia da organização. Como é que a organização entende que as coisas devem funcionar? Como é que funciona aquele mundo? Para atingir o sucesso, para alcançar os seus objetivos, pois os valores fornecem um senso de direção comum para todos os empregados e um guia para o comportamento diário. A tarefa principal de um gestor, dos administradores, seria na modelagem e no realce dos valores. Então, definir e deixar claro quais são os valores que essa organização tem como caros, né, que são valores respeitados, já é um passo de modelagem. Esclarecer num processo seletivo, treinamento, ou até na condução de conduta, ter claro se o valor está sendo ferido ou não, é algo que vai ajudar ao comportamento ser um comportamento numa direção segura para os objetivos alinhados da pessoa e da organização. As influências dos valores no desenho da estrutura da organização também devem ser observadas pelo gestor e por todos os membros de uma organização que se interessam pelo comportamento organizacional e a influência disso nos seus resultados e nos seus objetivos. Então, o desenho da organização formal, essa estrutura que existe formal na organização, ela vai ser influenciada porque a partir de, por exemplo, prioridades que existem, que são dadas em relação, a partir dos valores que são visíveis, são mencionados, são esclarecidos, o que em relação à carreira existe em termos de valorização, de desempenho, de desenvolvimento na carreira, a imagem da organização, são questões que vão se relacionar com comportamentos, com sentimentos de sucesso pessoal, com comprometimento dentro da organização, com autoconfiança. Então, o valor, aquilo que a organização coloca como valor, vai exercer uma influência no comportamento. Por isso, a formalização na estrutura, deixar claro qual é o plano de carreira, quais são as prioridades, o que é visível e como que a imagem da organização é apresentada, todos esses valores vão dar essa direção e essa influência no comportamento dos indivíduos da organização. Outro elemento estudado e que nós também precisamos aqui conceituar são as crenças e os pressupostos. As crenças e os pressupostos, eles estão ali um pouco mais invisíveis do que os valores. É aquilo que é tido como verdade na organização. Então, tudo aquilo que é reforçado, o que é um resultado bem-sucedido, quem são os clientes, quem é o mercado, quais são as funções que realmente importam, qual é a melhor forma de organização, como que as pessoas devem ser motivadas, são verdades que podem também ser reforçadas.
Então, aquilo que se acredita ser importante para a organização, aquilo que vem de pressuposto, que é entendido como básico para o sucesso da organização, eles devem ser reforçados, que com isso é possível eliminar ou evitar discrepância, diferença nos discursos e nas práticas dentro das organizações. Outro elemento são os ritos, rituais, cerimônias. Isso, pelo próprio nome, dá para a gente compreender que são práticas que acontecem para expressar algo relacionado ao comportamento, porque as cerimônias, por exemplo, são celebrações, são marcos a respeito de algo que se quer reforçar dentro da organização como importante. Vou dar alguns exemplos aqui no próximo slide, mas são atividades planejadas que vão ter essas consequências práticas e expressivas, vão tornar a cultura da organização mais tangível, mais compreensível, mais fácil de compreender, mais coesa, mais unificada. Mas eles não produzem necessariamente resultados diretos. Então, ritos, rituais e cerimônias são essas atividades que vão fazer e trazer esse significado, asseguram os significado às atividades que são mais relacionadas à cultura fora da organização, que são do mundo, fornecem um senso de segurança e identidade comum. Nessa foto, então, nós vemos, por exemplo, pessoas vestidas com roupas mais sérias, terno, gravata, e parece ser uma cerimônia, pode ser um rito de passagem, alguém que recebeu uma premiação ou uma promoção no seu cargo, e aquilo existe combinado até uma cerimônia para simbolizar que aquilo é importante para a organização. Então, alguns dos exemplos dos ritos, como eu disse, rito de passagem, usado para facilitar uma mudança de status. A própria formatura dentro de uma universidade é um rito de passagem. Você passa de estudante a profissional, você passa de profissional a mestre, de mestre a doutor. Então, um rito de passagem é usado para facilitar esse significado de que o status foi mudado, que houve essa passagem de status. Tem um filme chamado Fábrica de Loucuras, ele é antigo, da década de 90, 1996, mais ou menos, e esse filme ilustra uma cena do que é conhecido por Ribbons of Shame. Ribbons são aquelas fitas que se coloca, às vezes, de bandeirantes, escoteiros, que enfeitam, geralmente, medalhas. Só que no caso desse rito de degradação, que é humilhação, no Japão foi usado por muitos anos a medalha, ao contrário, para simbolizar que houve algo que não foi feito conforme agrada a organização. Então, era um símbolo de vergonha, de degradação, usado para dissolver identidade social, retirar o poder. E nesse filme a gente vê uma ilustração, apesar de ser uma comédia, ele tem um fundo bem crítico em relação a vários aspectos políticos, sociais, e um deles é um funcionário japonês e o executivo fazendo, o gestor fazendo um funcionário que era também um executivo passar pela vergonha de usar esse símbolo, que é a faixa da vergonha. Ritos de reforço, que é uma celebração pública de resultados positivos. Então, às vezes, a organização faz uma cerimônia para distribuir homenagens, o vendedor do ano, questões relacionadas à produtividade são ritos de reforço. Ritos de renovação visa renovar as estruturas sociais, aperfeiçoar seu funcionamento. Então, inauguração da sala de descanso, de descompressão, inauguração de área de lazer para o funcionário, ritos de renovação. Redução de conflitos, nós vimos no nosso último encontro, na última aula,
as questões importantes sobre a gestão de conflitos. Então, ritos que ajudem nesse aspecto, usado para restaurar o equilíbrio nas relações sociais que são perturbadas, e ritos de integração. Então, um funcionário que chega, ele passa por todas as áreas e os departamentos da organização para ser apresentado, é um rito de integração. Esses são alguns exemplos. Histórias e mitos é um outro elemento da cultura. As histórias são as narrativas baseadas em eventos ocorridos. Então, conta-se questões relacionadas ao que aconteceu e costuma acontecer na organização para reforçar um comportamento que se espera. Informar sobre a organização, histórias sobre a fundação da Faber-Castell, mais de 100 anos de Brasil, reforçar um comportamento que foi honroso, de um herói é um outro elemento, mas uma história pode ser contada para reforçar esse comportamento, enfatizar como esse comportamento se ajusta ao ambiente organizacional. Então, são histórias que têm intencionalidade, na maioria das vezes pode ser quando se quer moldar uma cultura, para se obter comportamentos orientados aos objetivos da organização, alinhados com o que se pretende ter como cultura da organização. São usados mapas, símbolos, scripts, roteiros, tudo isso para que as histórias permaneçam na organização e sejam contadas. Mitos já é um pouco diferente, são histórias também, mas elas são consistentes também com os valores, mas elas não são sustentadas pelos fatos. Então, são aquelas histórias que a gente fica pensando, será que é verdadeira? Nunca vimos provas de que isso realmente aconteceu, mas ela permanece sendo contada, então é conhecido como um mito. Isso também faz parte desses elementos. Os tabus são elementos também, é um elemento da cultura organizacional que tem o papel de orientar o comportamento no sentido de proibição. Então, o tabu demarca áreas proibidas, tem um aspecto de disciplinar a cultura com ênfase naquilo que não é permitido. Autores clássicos da área de cultura organizacional falam a respeito de tabu. Dewey e Kennedy falam, são rituais que não funcionam. Ian Mitroff e Ralph Kimmel falam que são subprodutos de uma análise mais profunda sobre tragédias ocorridas em algumas organizações. Então, ocorreu uma tragédia, o voo da Latam, que teve um acidente no aeroporto de Congonhas, isso é uma tragédia no meio aéreo para a companhia aérea. A partir disso, criar um tabu em relação ao erro que aconteceu no momento daquela tragédia, pode ser um subproduto quando se encontra o que se pretende evitar, porque tem uma gravidade tão importante quanto essa, muitas vidas perdidas. Então, os tabus são importantes, são elementos importantes também da cultura organizacional e devem ser observados, entendidos, inclusive no sentido de entender que, às vezes, eles são criados e desenhados. Os heróis, como eu disse, eles são aquelas pessoas, são os indivíduos que vão personificar os valores. Então, os valores da organização podem ser personificados em alguém. Eu fui uma vez numa loja de sapatos na cidade de São Paulo, e era época de Natal. Os funcionários estavam vestidos com camisas comuns, preta, escrito em dourado, e tinha sempre uma qualidade. Então, tinha agilidade, depois tinha cortesia, simpatia. E eu fui percebendo aquilo, uma curiosa e analista de plantão, e perguntei, ao final, para um dos funcionários, se aquilo representava os valores da organização, e era isso mesmo. Então, a escolha que foi o fato mais interessante, o funcionário me contou que eles foram encorajados a escolher com qual valor ele mais se identificava,
e aquela camisa ele vestia. Então, um símbolo também de vestir a camisa da empresa, porque se identifica com aquele valor. E a personificação do valor, ela pode acontecer a partir de um herói, porque um valor prezado pela organização foi o que levou aquele indivíduo a se tornar herói no sentido de realizar algo grandioso. Então, esse valor, ele pode ser mostrado para a organização. A gente valoriza a agilidade. Então, se tornou um herói aquele que conseguiu uma proeza de agilidade que beira o impossível e aquilo vira, talvez até uma história para ficar reforçado. Então, existe até combinação de elementos. Qualidades entendidas como qualidades dos heróis, pessoas intuitivas, com visão, fazem seu próprio tempo, experimentadores, mas ele é aquele que faz o que todos almejam, mas tem medo de tentar. Geralmente, a característica principal para definir o herói é essa. As normas também são um elemento da cultura organizacional e são esse sistema normativo da organização que lida com o comportamento esperado ou prescrito, mas que é diferente das regras de comunicação. Como nós vimos na aula sobre comunicação, as regras da comunicação, às vezes, elas acontecem também de maneira informal, enquanto as normas, elas são registradas, elas são consensuadas, elas são cobradas. Existem comportamentos sancionados a partir dessas regras, recompensa ou punição para quem cumprir, para quem descumprir, confronto, encorajamento. Por exemplo, um afastamento de um funcionário porque violou as regras, violou as normas. Aqui tem 2 exemplos tirados aí da mídia, um recente relacionado à pandemia, quando foi instituído e foi discutido, debatido muito isso, que a empresa poderia demitir quem não tomasse uma vacina contra a Covid-19. Então, isso criou, inclusive, um certo alvoroço, uma discussão em torno de algo que estava se constituindo como norma. É norma, você tem que se vacinar. A consequência de descumprir é a demissão. Essa outra mídia apresenta aí, também da área jurídica, 14 casos em que um funcionário pode ser dispensado por justa causa. Está na curadoria de vocês. Então, uma lista que você pode consultar para verificar quais são os casos mais comuns que as organizações normatizam, ou seja, elas colocam como um aparato jurídico que a ampara caso haja um descumprimento daquela norma. E como eu disse também na aula sobre comunicação, a comunicação é um elemento da cultura organizacional, e a autora que fala disso, a Marian Shaw, ela propõe que a cultura seja tratada como comunicação. Então, há uma sobreposição de conceito. Voltando lá no início, onde eu apresentei conceito de cultura organizacional, para essa autora a gente pode entender a comunicação como a cultura da organização. Então, olha a importância de se olhar como acontece a comunicação para entender como é a cultura e os seus elementos na organização. Então, é como nós vimos, como as pessoas interagem umas com as outras, trocam mensagem, fazem transações simbólicas, promovem a criação, sustentação, transmissão e mudança de uma cultura com isso, com essas atividades. Então, finalizando, nós vemos aqui a apresentação desses elementos sobrepostos. Nós vimos aí o conceito dos símbolos, colocando na metáfora do núcleo, nós temos os símbolos como o elemento mais visível. Então, se uma organização, as pessoas se vestem com terno e gravata, isso é um símbolo que vai dar um significado para a cultura daquela organização. Os heróis, eles são um pouco menos visíveis. Um cliente, por exemplo, que entra numa organização, não necessariamente ele vai conhecer esse elemento de uma cultura organizacional, a não ser que seja isso simbolizado na entrada, no hall, no desenho, a história contada sobre aquele herói.
Rituais, eles são ainda mais internos, mais internalizados, eles estão mais para dentro da cultura. Aquelas atividades planejadas, expressivas, os ritos, para reforçar comportamentos também na organização. E o que está mais invisível é o que a gente apresentou primeiro, o conceito de valores e crenças, pressupostos, aquilo que é tido como verdade, e no conjunto, as práticas, elas vão ficando em vários níveis diferentes, mas o nível mais invisível e difícil do manifestar da cultura são os valores. Por isso começou muito na área de estratégia essa orientação de esclarecer, dar comunicação e visibilidade aos valores e às crenças de cada organização. Alguns exemplos aqui, se você der uma olhada no Google, a própria empresa Google, ela é conhecida pela cultura diferente que ela tem. É uma cultura que os elementos todos são, os símbolos são bem marcantes e remetem à inovação, aquilo que é a essência daquela empresa. Então, tem um vídeo aí no YouTube que pode mostrar como que é a cultura do Google. Nesse mapa, você pode ver aí os pontos onde a empresa está espalhada com as suas unidades e que tem uma característica semelhante como nas outras fotos, que remetem à inovação, à criatividade, ambientes encorajadores. E a sugestão de filme aqui também, Os Estagiários, é um filme que mostra 2 adultos entrando no meio de uma cultura super jovem, né, como estagiário, na unidade central, na sede da empresa Google, na Califórnia, Vale do Silício, e representada por esses 2 autores da foto. Então, é uma oportunidade de enxergar numa comédia também, bastante divertida, esses elementos todos. Assista, verifique se você consegue identificar os vários elementos, se os valores estão mais invisíveis ou visíveis, como que isso acontece na cultura Google, que é tão emblemática para exemplificar cultura organizacional. Outra questão de tendências, falando de tendências e de cultura, a cultura organizacional começou a ser vista como tão importante para ser estratégica para o alcance de objetivos da organização, que inspirou movimentos como o capitalismo consciente. Esse livro foi escrito na intenção de fazer uma mudança de paradigma, como que as empresas devem gerir seus negócios, considerando uma cultura consciente. Então, eles falam que incorporar na sua gestão esses aspectos construtivos, promissores do capitalismo, atuando de maneira a criar valor não só para si mesma, mas para todos os stakeholders, cliente, funcionário, fornecedor, investidor, comunidade, meio ambiente, é o que precisa ser mudado, que é um capitalismo consciente. E para isso precisa de uma cultura consciente. Então a cultura organizacional precisa mudar para uma cultura consciente, e aquilo precisa do desvendar, da manifestação de todos aqueles elementos. Então, nesse modo como as coisas acontecem na organização, que vai reforçar esse propósito maior, essa liderança consciente, essa orientação para os stakeholders, isso vai acontecer através dos elementos da cultura organizacional, chamado aqui de cultura consciente. Uma cultura responsável por gerar uma coordenação entre os atores que vão entregar esse propósito elevado e proporcionar um senso comum de direção, que é rumo ao impacto positivo, social e ambiental junto à comunidade onde essa empresa atua. O exemplo aqui está em inglês, uma missão dessa organização, mas é o exemplo tirado do livro. Esse caso é contado no livro Capitalismo Consciente, que é a Whole Foods, uma rede de supermercados orgânicos nos Estados Unidos, e que na missão destaca que é uma empresa que se preocupa de maneira profunda, que valoriza profundamente o retorno à sociedade. E aí destaca, conecta com a comunidade local, alcança essa comunidade a partir de prover microcrédito, e aí cada foto dessa é uma das ações que eles atestam
e comunicam fazer de forma consciente, com uma cultura consciente. Um assunto que nós colocamos aqui nessa aula é uma proposta de você assistir a esse filme, que também está na sua curadoria, A Fábula de Sufi. Você encontra também facilmente no YouTube e na internet, tem uma duração de 9 minutos, e é uma narrativa bem simbólica. Eles usam a expressão de um quadro famoso de Eduard Munch, que é o Grito. Essa é uma pintura famosa, para fazer essa narrativa de como uma nova fruta aparece numa comunidade, num grupo de pessoas, e como que eles vão assimilando aquela fruta que aparece, e os comportamentos são diferentes, são muito variados. Tem recusa, tem aceitação, e aí aparece um líder que interfere, e a gente pode notar essas diferenças entre usar para si, uso compartilhado, nem sempre o que é bom para um é bom para outro. São várias reflexões sobre o desvendar, sobre o desenrolar, sobre o acontecer de uma cultura. Nesse caso, uma cultura de um grupo, de um povo, que pode ser extrapolado para a cultura dentro das organizações. Vale a pena fazer esse exercício. E aqui fica uma dica do que você pode perguntar ao fazer esse exercício. Como que se dá a formação e a consolidação dos padrões culturais e políticos numa sociedade? E aí você pode analisar esses aspectos: resistência ao novo, como e por quê, o papel do primeiro visitante para compreender e aceitar o novo, o segundo visitante, e aí tirar as suas conclusões sobre como se forma uma cultura a partir de bases materiais e como que esses traços culturais acontecem. Ficamos então por aqui, obrigada por assistir a essa aula, e estamos terminando. Esta foi a unidade 1 do módulo 4, nosso último módulo, e no próximo encontro a gente vê a última aula, a unidade 2, e vamos tratar de mudança e desenvolvimento organizacional. Até lá!